Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge e eu tô trazendo pra vocês aqui mais um comparativo do nosso quadro Vou de Qual Jogo? E hoje eu vou comparar dois jogos aí que, devido a uma mecânica de seleção de cartas, se parecem muito. Um e o outro, quando vocês jogam, você vai acabar se lembrando. Lembra aquele jogo. Lembra aquele outro jogo. Hoje eu vou comparar os jogos Century, Rota das Especiarias e Splendor. Bom, gente, eu não vou mentir pra vocês que realmente quando você joga um jogo e o outro, um vai lembrar o outro. Realmente você lembra, porque essa mecânica de seleção realmente de cartas aí que você tem nos jogos, elas se parecem. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pontos que eu elenquei que vai mostrar que esses jogos, na verdade, são bem distintos entre si. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui dois pontos que eles são provisórios. Podem continuar por um tempo, eles podem acabar de uma hora para outra, mas que pode sim servir como uma forma de você escolher qual desses jogos aí você vai preferir. A ideia desse quadro sempre é comparar esses dois jogos de forma imparcial para que você consiga ao final escolher um que se adeque mais ao seu gosto e ao seu grupo. E esses dois pontos aqui, eles podem auxiliar isso. Antes de eu entrar realmente naquilo que os diferencia, que é o preço e a sua disponibilidade no mercado. Galera, o preço desses jogos e a sua disponibilidade eles são bem distintos. O Splendor, ele foi lançado pela Galápagos, teve um reprint, se eu não me engano, no final de dezembro ou começo de janeiro, e ele veio por um preço de 160 a 180 reais. Só que parece que até esse reprint acabou nas lojas. Então é muito difícil encontrar Splendor nas lojas. Você vai encontrar em revendas de usado ou mesmo venda de importados. Isso faz com que seja mais difícil encontrar, nem sempre ele está sendo vendido, e quando é, o preço aumenta bastante. Já o Century não. O Century você tem uma disponibilidade muito maior no mercado, você consegue encontrar ainda hoje em várias lojas, e aqui eu já vou colocar que você pode também encontrar lá no nosso parceiro A Bravo Jogos, www.bravojogos.com.br. Vai lá, vale a pena você ir lá para conhecer o nosso parceiro e os jogos que tem lá no seu acervo. Só que o preço do Century, ele é bastante caro devido ao padrão Devir. A Devir ela tem a mania de entregar jogos aqui num preço exorbitante pelo que o jogo oferece. Então você vai encontrar Century por 210, 220 até 250 reais, ok? Então é interessante você ver essa questão de disponibilidade de preço para ver se vale a pena, qual desses dois aí você vai esperar, vai pagar um pouco mais caro, ou para conseguir um preço bacana. Então esses dois pontos realmente aí faz esses jogos já se diferenciarem em disponibilidade de preço, mas eles tendem a ser provisórios, ok? Então vamos aos pontos que realmente diferenciam esses jogos e que não importa tempos e movimentos, sempre vai estar nesses dois jogos. O primeiro é a quantidade de jogadores. O Splendor é um jogo de 2 a 4 jogadores, enquanto o Century é um jogo de 2 a 5 jogadores. Outra questão que vai diferenciar são seus componentes. Apesar dos jogos serem jogos de cartas, ainda assim elas são diferentes. No Splendor nós temos cartas do tamanho padrão, nós vamos ter também tokens ali, uma qualidade muito boa, que vai representar os nobres que você precisa ali a todo custo pegá-los e trazer para você ganhar pontos de prestígio. E também nós vamos ter fichas de pôquer, que é o grande diferencial do Splendor, né? São fichas de pôquer muito bonitas que vão representar ali as pedras preciosas do jogo. No centro nós teremos cartas do tamanho tarô, que é o tamanho do Dixit, são cartas maiores. Nós também teremos meeples ali representando as especiarias, nas cores amarela, vermelha, verde e roxa. Elas vêm também nos potinhos que servem como insert, é bem legal, você tira e deixa ali para você ficar pegando esses meeples. E nós teremos moedas em metal, nas cores dourada e prata, que vão dar uma pontuação diferenciada para quando elas estiverem ali nas duas primeiras cartas da fileira de cartas de ponto de vitória. Mais um ponto aqui que vai diferenciá-los são as suas mecânicas. Splendor, nós teremos as mecânicas de colecionar componentes e seleção de cartas. No Century, além dessas duas mecânicas, seleção de cartas e colecionar componentes, nós teremos uma outra bem forte, que é o deck building. Sim, em Century você cria um baralho seu próprio, que diferencia dos outros jogadores no decorrer da partida. Outro ponto aqui é o trigger de final de partida. Em Splendor, a partida vai acabar ali quando o jogador conseguir completar 15 pontos de prestígio. Já no Century, ele vai iniciar a sua rodada final, vamos dizer assim, né, a sua finalização, quando um jogador completar, primeiramente, 5 cartas de objetivo, de pontos de vitória. No Century, essas 5 cartas de pontos de vitória,
é para partidas de 3 a 5 jogadores. A partida de 2 jogadores são 6 cartas de pontos de vitória. O último ponto que eu vou colocar aqui, que talvez seja o grande diferencial desses dois jogos, que realmente fazem com que eles sejam bastante distintos, é a jogabilidade, é o feeling que o jogador vai sentir quando estiver jogando. Isso está muito atrelado às mecânicas que nós temos, ok? No Splendor, os jogadores estão buscando pontos de prestígio. E para isso o jogador ele vai ter duas possibilidades para conseguir esses pontos de prestígio, que seria as cartas que têm os seus pontos de prestígio, que tem de 1 até 7 pontos, se eu não me engano, então tem uma pontuação bem alta e que tem uns pré-requisitos também bem diferentes. E também ele pode conseguir esses pontos de prestígio buscando fazer com que os nobres que estão ali naquela partida venham para você, te visite. Para isso você tem que também completar as coleções que estão em pré-requisito nessas cartas de nobres. Assim você vai conseguindo uma pontuação, vai conseguir seus pontos de prestígio, buscando um objetivo, não 15 pontos de prestígio, pessoal. Você busca sempre mais, porque se empatar, se todo mundo conseguir ali os seus 15 pontos de prestígio, ganha quem tiver mais. E no jogo ele funciona de forma bem simples mesmo. O jogador ele terá na sua vez 3 ações, sendo que ele pode fazer apenas uma. Ou ele vai tentar montar o seu estoque ali pegando fichas de pedras preciosas, então ele vai poder pegar 3 fichas diferentes ou 2 fichas iguais. Mas para pegar 2 fichas iguais, você precisa ver as regras certinhas, eu não me lembro aqui, pessoal, mas tem uma quantidade certa que você precisa deixar para poder pegar 2 fichas iguais. Isso é muito importante, porque se você não puder pegar 2 fichas iguais ali, você vai ter que pegar 3 fichas diferentes. E assim você vai montando o seu estoque. Uma segunda ação possível é você comprar uma carta e colocá-la à sua frente, que seria também o seu estoque. Você paga o seu pré-requisito com as fichas que você tem ou com as cartas que você também já tem na sua mesa, compra essa carta e coloca à sua frente para que todos possam visualizar. Se já tiver um ponto de prestígio, você pontua e aí você precisa ver se você completou 15 pontos ou não para dar o trigger de final de partida. Essa ação aqui é que faz o mote todo do Splendor. Em Splendor, o jogador ele precisa criar coleções para que assim ele possa facilitar a sua vida no jogo. Porque toda vez que você coloca uma carta ali na sua frente, essa carta começa a gerar a pedra preciosa que está ali em cima da sua carta. Então pode ser uma esmeralda, pode ser um rubi, pode ser um diamante. E aí quando você vai comprar uma carta, se você, por exemplo, quer uma carta que tenha um diamante, um rubi e uma safira, e você já tenha uma carta dessas ali na sua mesa, essa carta meio que sai de graça para você. Você não precisa gastar suas fichas de poker. E isso é muito, muito importante. Porque a partir dessa coleção, você vai conseguindo bater requisitos mais e mais fortes. Cartas com 5, 6 pontos precisam às vezes de 7 rubis, 6 diamantes, e você não vai conseguir isso apenas com fichas de poker. Então o jogador realmente ele precisa focar bastante em criar coleções e também, fazendo essas coleções, buscar os nobres que te dão uma pontuação bem bacana para assim você conseguir ganhar a partida. E como terceira ação ali, que o jogador poderia fazer, seria reservar uma carta. Você pega uma carta, você não desce na sua mão, você vira ela. Ao fazer isso, você pega também um ouro, se tiver disponível, que serve como coringa no jogo, tá, pessoal? E deixa lá em cima. E aí depois, quando você for fazer aquela compra de carta, que é uma das ações possíveis, você pode, na verdade, descer essa carta reservada à sua mão, sempre pagando os seus requisitos. E Sentry, como é que seria o feeling ao jogar Sentry? Bom, em Sentry, os jogadores estão tentando ali pontos de vitória. Você quer ser o melhor mercador, realmente disponibilizar ali na rota comercial a maior quantidade de especiarias, e para você ser isso, você precisa de mais pontos de vitória. Então, seu objetivo é conseguir essas cartas de pontos de vitória que fica ali numa fileira acima da fileira de mercado. Essas cartas têm pré-requisitos distintos, têm pontos de vitória distintos, inclusive tem uma bonificação, porque as duas primeiras na fileira vai ter as moedinhas de ouro e de prata. Cada moeda de ouro vale 3 pontos de vitória no final e cada moeda de prata vale 1 ponto de vitória no final. Bom, tendo isso em mente, como é que funciona o Sentry? O jogador ele terá algumas ações, algumas parecidas com o Splendor que a gente acabou de falar, mas outras bem distintas. A primeira, o jogador ele pode pegar uma carta ali da fila de mercado. E para isso, ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar a primeira carta de graça, ele vai lá e pega, aí você empurra tudo para lá e libera uma outra.
Mas se você quiser uma carta que esteja mais à frente na fileira, você vai pagando para cada carta que está atrás dessa carta uma especiaria do seu estoque. Pode ser qualquer uma. Essas especiarias que ficam lá, elas vão dando assim um plus a mais para aquela cartinha. Então o jogador que for lá e pega essa carta, vai pegar todas as especiarias que estão ali em cima. Uma segunda ação possível ali é você jogar essa carta de mercado na sua frente. Porque essas cartas de mercado, elas têm ações. E são essas ações ali que vai fazer com que o jogo se desenrole. Você pode jogar numa carta e conseguir especiarias. Você pode jogar numa carta e trocar especiarias que você tem por outras melhores, seja em quantidade ou mesmo em dificuldade. Porque no Splendor tem o seguinte, dependendo das cores, fica mais difícil você conseguir. Elas são como se fossem especiarias mais caras. O amarelo é o mais básico de todos, depois vem o vermelhinho, depois vem o verde, depois vem o marrom. E por causa disso, essas especiarias são mais caras, são mais difíceis de obter. E por essas cartas de mercado, às vezes você consegue transformar 2 verdes em uma marrom, ou você pega uma marrom e transforma em 3 vermelhas e 2 verdes, aumentando a sua variedade no seu estoque e, é claro, aumentando as suas chances de você conseguir completar as cartas de objetivo. Além de fazer essas trocas, tem também uma outra ação bem legal, que é você transformar. Você, por exemplo, pega uma de seus cubinhos que estão ali, algumas especiarias, e você transforma um nível acima, ou 2 níveis acima, depende da quantidade de ações, desse tipo de ações, que a carta vai te dar. Então você pode pegar um amarelinho, transformar num verde, depois esse verde transformar num vermelhinho. Como uma terceira ação possível, você pode completar, reivindicar uma carta de objetivo. Aí você vai pegar essa carta de objetivo, você vai virá-la. Isso já é um outro diferencial junto ao Splendor. A pontuação no centro, ela é escondida. Só no final é que a gente vai saber quem é que ganhou. E aí você abre uma outra carta. E por fim, como última ação, tem a ação de você pegar as cartas que você jogou, descansar. E aí você retorna para sua mão. Qual que é o grande mote do Century, galera? Vocês podem ter percebido que quando você vai comprando cartas ali, você vai montando um baralho, um deck. E é isso mesmo, o Century ele tem um deck building sim. No começo todos os jogadores começam iguais, mas depois do enrolar da partida, cada baralho é diferente. E o jogador ele precisa tentar montar combos ali para que você possa realizar mais ações, conseguir trocar mais rapidamente o seu estoque com uma maior variedade ou com uma quantidade igual de recursos para ficar completando as cartas de objetivo. Então você precisa sim montar o seu deck building ali de uma forma que você consiga fazer com que ele tenha uma maximização nos turnos em que você vai jogando as cartas. A ideia aqui, assim como lá no Splendor, é que você, após montar uma boa mão, vamos dizer assim, um bom deck, você pare de ficar indo no mercado e comprando cartas, porque isso é uma ação que você perde, sendo que você poderia chegar e jogar uma carta, conseguir ali novos recursos e quem sabe na próxima chegar e completar mais uma carta de objetivo. Lembrando que com 5 cartas de objetivo, starta o fim da partida. Bom, galerinha, isso aí foi os pontos que eu elenquei que fazem que esses jogos sejam bem distintos. Deu para perceber que apesar de ter a seleção de cartas que são bem semelhantes, ou seja, você precisa pagar pré-requisitos para que aí você consiga comprar uma carta lá em Splendor ou cumprir uma carta de objetivo no Century, o restante do jogo, o feeling, é completamente diferente. Se você gosta de um jogo em que você vai montando coleções de componentes e a partir dessas coleções você consegue cumprir objetivos e ao mesmo tempo comprar cartas de uma forma mais rápida e mais barata, Splendor é para você. Se você gosta de um jogo que você consegue montar um baralho a partir de um baralho inicial, montando combos com ele e assim conseguindo completar objetivos de forma mais rápida, Century vai ser para você. Paladino Monge, depois disso tudo aí, você vai de qual jogo? Galera, é difícil responder essa pergunta porque os dois jogos são muito bons e são completamente distintos. Tem um tema abstrato, porque por mais que tenha um tema ali que diferencia, poderia ser qualquer outro tema. Muito gostoso de jogar. Você joga Splendor, você quer jogar 2, 3, 4 partidas. Você joga Century, você quer jogar 2, 3, 4 partidas. Ambos
na sua mecânica, na proposta que ele tem, fazem de uma forma primorosa, então fica bem difícil responder. Eu joguei os dois, eu adoro os dois. Acho que qualquer um deles, você ter na sua coleção, vai ser excelentes aquisições. E digo mais, você pode ter os dois, porque o que pode acontecer é que apesar da pessoa gostar dos dois jogos, vai acontecer de você preferir um ao outro. E é a minha resposta que eu vou dar aqui. Apesar de eu gostar dos dois, eu tenho uma preferência por um. E no caso vai ser o Century. E por que eu prefiro o Century? Por causa do deck building. Eu adoro essa mecânica. Eu acho ela sensacional. E o Century ele traz essa questão de você tentar montar o seu deck building, não com cartas mais baratas, mas você tentar combar essas cartas. Você tem que lembrar que no Century não significa que sempre você conseguir as cartas mais fortes, você vai sair vencedor. Claro que isso é uma forma de você ganhar. Mas eu disse também aqui nesse vídeo mesmo que as especiarias que tem no Century, quanto mais caras, mais difíceis. E o trigger de partida é 5 cartas de objetivo. Então se você consegue montar um combo, como um exemplo aqui, você consegue movimentar rápido as especiarias de amarelo até o verde, você consegue fazer muito mais cartas de objetivo e acelerar o jogo. Essa é uma das formas e estratégias que você faz para ganhar uma partida, mesmo completando objetivos de 9, 8, 10 pontos, você vai fazer mais objetivos, você vai conseguir fazer uma maior pontuação. Ou mesmo você pode tentar fazer também combos que você consiga rodar mais e fazer com que, por mais que você tenha mais rodadas para transformar uma amarelinho no marrom, você consegue fazer isso, consegue aumentar a diversidade no seu estoque, cumprindo objetivos mais caros e que consequentemente vai te dar mais pontos de vitória. Isso aí eu acho sensacional. Não é que no Splendor não tenha, ele tem, mas é porque no Splendor você realmente vai se resumir a olhar para os nobres, se você tem essa estratégia, e montar aquela coleção para trazer eles para você, ou olhar as cartas que foram disponibilizadas ali com uma pontuação de prestígio alta e tentar buscar aquilo ali montando de uma forma mais rapidamente coleções ali que facilitam você pegar essa carta, porque cartas com pontuação alta no Splendor realmente são bem difíceis de conseguir pegar ali no começo do jogo ou até mesmo no meio da partida. Mas como eu falei, eu gosto dos dois, mas por causa desse deck building, dessa estratégia que você tem que montar ao tentar montar o seu baralho, eu acho que aí o Century ele me conquistou um pouco a mais do que o Splendor. Isso porque realmente você tem que ter um objetivo e não ficar comprando sempre cartas no mercado. Você tem que maximizar para poder usar a ação de jogar a carta e fazer a ação. Quando você compra uma carta lá no mercado, você perde uma ação, né? Então acaba que um outro jogador pode ir à frente, consegue aquele especiaria que faltava e na outra rodada ele consegue pegar aquela carta que você estava procurando. Apesar de eu preferir o Century, eu digo que os dois jogos são muito bons. A minha nota para os dois é 9, pessoal. É um notão. Se você só tem o Splendor, cara, pode ficar com ele que ele é maravilhoso. Se você tem o Century, também. E um outro ponto aqui que eu acabei esquecendo também. Por que eu escolhi o Century? Pela quantidade de jogadores também, né, pessoal? O Century vai até 5, enquanto o Splendor somente até 4. Mas mesmo assim, vale muito a pena. Se você é riquinho, tiver a oportunidade, tem os dois na sua coleção que vale a pena ter mesmo. Apesar do Splendor ser difícil de encontrar, e aí quando você encontra em revenda, realmente está caro, ainda assim, vale a pena porque acaba sendo o mesmo preço ali do Century. Bom, pessoal, essas aqui foram as minhas considerações. Coloca aí nos comentários se você concorda com a minha escolha, com os pontos que eu coloquei aqui. Se tem mais algum ponto que diferencia esses jogos aí, tá ok? Aqui eu termino esse comparativo, espero que vocês tenham percebido que os jogos eles são distintos, bem distintos mesmo. Apesar de quando você estiver jogando um ou outro, você vai lembrar daquele outro que você não está jogando. Se você curtiu aí, cara, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui, conto com a participação de vocês e eu fico aqui e até uma próxima, galera. Fui!